Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um devocional, hoje com o capítulo 8 de João, né? Então são 21 dias de desafio. Tenho certeza que quem está fazendo realmente está sendo desafiado, porque não é fácil a gente parar um tempo para ler a palavra de forma mais aprofundada, um momento de estudo diferenciado. Então eu espero que cada um que esteja fazendo, esteja aprendendo, assim como eu também estou aprendendo algo novo, e principalmente que o Senhor esteja falando ao coração de cada um. Então vamos orar, consagrar esse momento ao Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guiado e nos protegido. O Senhor tem feito, Jesus, desse momento dentro da tua palavra, o Senhor tem derramado novidade do céu para a nossa vida. Então que o Senhor venha continuar, Pai, durante todos esses dias, não só durante os 21 dias, mas durante toda a nossa vida, que seja um derramar da glória de Deus, que o Senhor venha fazer morada no coração de cada um, e que em tudo, Senhor, cada palavra tua, cada momento teu, cada experiência contigo seja para renovar a nossa força e o nosso caminhar contigo. Pai, nós consagramos mais um devocional a Ti. Que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações e venha reinar sobre nós. Venha fazer uma morada diferenciada. Nós consagramos a Ti. Que toda honra, toda glória seja dada a Ti, Jesus. Amém. Vamos lá, né? Vamos começar mais um capítulo de João, que são bem longos. Eu acho que todos os capítulos de João são longos, né? Então, quem for daqueles que tem preguiça, né, geralmente tem dificuldade, mas aqui não mora a preguiça, aqui mora o Espírito Santo de Deus. Então o Senhor vai nos renovando as nossas forças, vai trazendo realmente esse refrigério do céu para que a gente possa ser abençoado através da palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá, vamos iniciar aqui o capítulo 8. O que ele vem iniciando para a gente? A gente sabe que a gente parou ali no capítulo 7, né? Jesus participou da festa do tabernáculo, né? Mas ele finalizou ali o processo da festa, ainda não tinha terminado a festa, mas através do ensino dele, né? Então Jesus, onde ele chegava, ele ensinava, e no momento que ele estava ensinando, no finalzinho ali do capítulo 7, o povo que estava ouvindo ficou meio disperso, né? Um acreditava que Jesus era realmente o profeta, outro que era Cristo, outros que eram principalmente os fariseus, né, os escribas. Eles estavam ali cientes que, na verdade, aqueles que estavam crendo que ele era um homem de Deus verdadeiramente, um enviado de Deus, eram apenas pessoas que eram leigas, que não tinham conhecimento sobre a lei de Deus, né? Então, assim, finalizamos o capítulo 7 com essa palavra, esse momento aí meio confuso. E aí esse povo se dispersa e vai embora, né? Alguns vão embora e Jesus começa uma nova caminhada aqui no capítulo 8. Aí começa dizendo o quê? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, né? Então, o que Jesus geralmente fazia lá no Monte das Oliveiras? Ele ia orar, né? E ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou assentaram, né? E ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Versículo 9. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Né? Vamos até aqui, o versículo 11. O que fala aqui? Fala, nesse primeiro momento, dessa mulher, né, que
que estava em pecado e que diante daquele povo existia uma lei, né, que Moisés colocou na lei, que essas mulheres que eram as pessoas que eram pegas em adultério era para passar por um processo ali de juizado, né, humano, um juizado humano. Então, quantos de nós, né, vamos começar aqui falando de nós, fomos condenados por homens, né? Aqui o que estava acontecendo? Estava existindo uma condenação. Eles estavam querendo realizar uma condenação feita por homens. Eles queriam verdadeiramente se posicionar e lançar sobre aquela mulher uma condenação terrena, né? E nós também passamos por isso. Às vezes, quando alguma situação acontece de pecado, ou uma pessoa que é firme ali em Deus, mas acabou que caindo, enfim, os demais, ao invés de tentar trabalhar ali a pureza, o perdão, não, são os primeiros a condenar. E principalmente aqueles que são detentores da lei de Deus. Os que conhecem a palavra do Senhor, ao invés de ter misericórdia, não, geralmente condenam de imediato, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Quem levou essa mulher para Jesus foram os detentores da lei, os fariseus, né? Aqueles que, os que realmente conheciam a palavra de Deus. E aí foram para quê? Para testar, né? Então, a mulher e seus acusadores, eles andavam em total escuridão espiritual, né? Então, a gente via que como Jesus se torna, né? Mostra-se que ele vai começar a falar um pouquinho na frente, como essa luz que ilumina a escuridão. Esses que vinham, como eles ainda não acreditavam em Jesus, eles estavam cegos. E a mulher também, por estar em pecado, né? Então, eles vêm realmente com essa escuridão total. E eles, na verdade, a gente pode olhar que eles eram os fiscais da vida alheia, né? Então, eles, ao invés de estar ali se preocupando com a sua vida, eles estavam fiscalizando a vida dos outros. Ah, Karina, mas será que não aconteceu assim por acaso? Será, gente? Assim, muitas vezes a gente também tem que vigiar os nossos comportamentos, a nossa conduta enquanto cristão, se nós não estamos aqui vivendo nossa vida para olhar para o outro, ver se o outro cai em tentação, ver se o outro peca, né? Para que a gente possa também condenar. Ou, no mínimo, falar mal da vida alheia, né? Então, o que o Senhor nos ensina aqui, ó? Vamos nos preocupar com a nossa vida, deixar de ficar se preocupando com a vida dos outros, né? E ali, eles não estavam interessados na lei. Quando fala aqui, ó, eles falam para essa mulher que o direito, falam para Jesus, né, que tinha que condenar, porque a lei de Moisés dizia que ela precisava ser apedrejada. Eles não estavam fazendo isso porque realmente eram conhecedores, queriam cumprir a lei, a ferro e fogo, não. Eles estavam, na verdade, querendo testar Jesus, né? E eles, até no versículo 6 diz assim, eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Lembra o que eles queriam lá no versículo anterior, no capítulo anterior? Matar Jesus. Esse povo era o povo judeu, né? Era o povo de Deus, o povo na qual o Senhor veio nessa terra para salvar. E eles estavam buscando, de toda forma, uma situação na qual eles pudessem acusar Jesus, porque até então, mas Jesus sempre conseguia se sair, né? Eu fiz um milagre no sábado, eu fiz uma cura no sábado, mas lá, ele não falou lá no capítulo anterior, né? Ele falou assim, mas Moisés também poderia se circuncidar o menino que nasceu, e se caísse no sábado, precisava ser circuncidado. Então, tem ocasiões que vai ser necessário. Então, eles ainda estavam fazendo de tudo, buscando situações para ver se conseguia pegar Jesus, né? E aí era um tribunal de homens, da humanidade. E o tribunal humano, ele é um tribunal muito rigoroso. Por isso que muitas vezes, até com a gente mesmo, né? A gente tem dificuldade de entender o amor de Deus, porque a gente julga o amor de Deus a partir do nosso amor humano. E a nossa humanidade pecaminosa tem essa dificuldade de amar de forma incondicional, porque isso só o Senhor. E aqui era um tribunal muito rigoroso, né? Então era um tribunal que queria realmente condenar, não via misericórdia. E o tribunal de Deus não é assim que funciona. Com o Senhor, às vezes a gente peca e o Senhor nos ama do mesmo jeito, né? Então, assim, a gente vê a diferença do que é algo que é humano e do que é aquilo que vem verdadeiramente do Senhor. Então, o que a gente pode ver?
na mulher, né? Nos personagens aí dessa primeira etapa. A mulher, ela aproveita ali aquele momento de festa, porque aqui essa situação se dá ainda nesse período de festa, festivo, nesse finalzinho de festa, talvez no último dia. Aproveita daquele momento ali e violou alguns votos, quebrou alianças, né? Descumpriu ali a lei do Senhor, desagradou a lei do Senhor. Então, muitas vezes tem pessoas que buscam entrar em pecado ou se aproveitar de situações achando que não vão ser pegos. Mas o Senhor vê tudo. Então, a gente precisa caminhar, quando a gente caminha com Cristo, a gente precisa caminhar na certeza que não é sobre os olhares humanos, e sim é sobre o olhar de Deus, é sobre agradar o coração de Deus. Às vezes, você vai fazer coisas e coisas e coisas para agradar as pessoas e ainda assim elas não vão ser agradadas, se sentir confortáveis, elas ainda não vão se sentir felizes. Por quê? Porque nós não estamos aqui nessa terra para agradar a humanidade, mas a gente precisa verdadeiramente cumprir aquilo que o Senhor determina na nossa vida. A gente tem que viver de obediência. Então, se o Senhor não aprova uma conduta, a gente precisa parar de fazer. Porque enquanto a gente está fazendo, a gente está em pecado, né? Então, a mulher, ela se aproveitou dessa situação, mas ela foi flagrada no pecado, né? A Bíblia fala claramente que ela foi pega, né, em flagrante. Então, assim, não tinha desculpa, ela não podia dizer que não aconteceu, ela não podia dizer que aqueles homens estavam inventando, porque ela foi pega na hora do ato que realmente aconteceu. E ela foi humilhada publicamente. E tudo que vem para nos humilhar publicamente não vem de Deus. Então, se você passa por uma situação na qual você está passando por uma humilhação pública, é porque ou você se colocou nessa situação, que era uma situação em que o Senhor não queria, e aí a consequência da sua falta de obediência lhe levou a ser humilhada publicamente ou humilhado, né? Ou então verdadeiramente você está passando por uma condenação humana, você está passando por uma situação em que homens estão querendo ser juiz da sua vida, né? Então a gente precisa também ter esse alerta. A gente vê uns acusadores que eram severos, que queriam verdadeiramente condenar a qualquer forma, né? Eles não viam o ser humano como uma possível restauração, que é o que o Senhor quer pra gente, né? Jesus, ele fala a todo momento da restauração, do renovo, da possibilidade de mudança, né? Que é o que o Senhor faz. E aí, quando Jesus olha para aquela mulher, ele olha com misericórdia, e ele vê nela que ela tem pecado sim, que ela pecou sim, ele não aprovou o ato dela, mas ele ama o pecador. Ele ama aquele que detém o pecado, no sentido assim, você tá pecando, mas ele ainda ama você. Então, deixa o pecado para que você possa viver em comunhão com o Senhor, para que você possa desfrutar das alegrias e das bênçãos que tem em viver em santidade, né? Então, assim, nesse primeiro momento, a gente enxerga esse cenário de uma mulher que pecou, uns homens, né, uma comunidade ou uma geração que queria a todo custo acabar com essa mulher, condenar com morte, né, não era possibilidade de melhoria ou ficar presa, não, ela era ser condenada à morte. E Jesus, que é o próprio amor, que detentor da misericórdia, tanto é que na última parte ele fala, ó, se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Então vá, não peques mais, né? Então, assim, eu te dou a liberdade, mas não comete mais aquilo que você estava fazendo, entendeu? Vamos lá, vamos seguir aqui, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho então não é válido, né? Então o que a gente vê aqui? Jesus, esse libertador de cativos, né? Esse filho de Deus, que ele primeiro lá nos capítulos anteriores, ele se apresentou como o pão da vida, né? Para quê? Para suprir, né, o faminto. Ele se apresenta como a água viva, a fonte de água viva, né? Que é para exatamente suprir, né? Saciar os sedentos. E agora o Senhor se apresenta como a luz do mundo, né? Para aqueles que estão em trevas. Então, para aqueles que estão em pecado. Logo em seguida que ele não condena essa mulher, ele fala lá: olha, eu sou a luz do mundo. O que essa mulher estava? Ela estava nas trevas. Quando você está em pecado, você está totalmente cego espiritualmente. E ele fala: eu sou a luz do mundo, né?
Então, quem me segue nunca andará em trevas. Você vai passar por dificuldades, você vai passar por situações que muitas vezes não era a situação que você queria ou que Deus queria para a sua vida, mas você sempre terá a luz na sua vida. Então, sempre o seu caminho vai ser guiado pelo Espírito Santo, sempre vai ser direcionado pelo próprio Deus, por mais que tenhamos aflições, mas o nosso caminho e o fim desse caminho é a eternidade. Versículo 14. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunho em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim e nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém, que é o que eles fizeram. Eles julgaram a mulher pelos padrões humanos, mas o Senhor não julgou ela. Pelo contrário, ele deixou que os padrões humanos se destruíssem. Porque não existe, né, nessa terra um juiz para julgar um ao outro. Né? Eu não estou falando de justiça do homem no sentido das leis terrenas. Né? Estou falando em juízo de Deus. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Tem uma parte aqui no versículo anterior, né, no 13, que ele fala, os fariseus, eles meio que questionam Jesus. Você está testemunhando de você mesmo? Então, esse testemunho não é válido. É como se eu pegasse, estou fazendo aqui esse momento aqui de devocional, e eu dissesse assim, eu prego muito bem, eu sou maravilhosa, todo mundo gosta da minha pregação, ou da minha ministração, ou da minha palavra, da palavra que eu faço, do meu devocional, ele é muito abençoado. Então, é eu testemunhando de mim mesma. Só que o que Jesus diz? Não sou eu que estou testemunhando de mim. Eu estou falando porque o Pai diz que eu sou isso, né? Antes que eu quisesse vir, o Pai é que me enviou. Antes mesmo de eu falar de mim, o Pai disse que eu era, né? Então, assim, ele não está testemunhando dele. Ele está falando aquilo que o Pai dizia dele. Versículo 17. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou, né? Então, ele vai e valida mais uma vez a palavra dele. Gente, a todo momento, os fariseus, eles ficavam tentando manipular a fala de Jesus ou destruir os argumentos de Jesus. Lembra quando Jesus falava, as pessoas ficavam admiradas da sabedoria? Aí eles ficavam testando, fazendo perguntas para Jesus, querendo destruir a base do Senhor, que era a fala dele, aquilo que ele comunicava. Eles queriam destruir e envergonhar Jesus, né? Para que eles pudessem prendê-lo. E aí ele fala, minha outra testemunha é o Pai. Então eu não estou falando sozinho, o Pai também fala isso de mim. Versículo 19. Então lhe perguntaram, onde está o seu Pai? Respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim e nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto eu ensinava no templo, perto do lugar onde se colocava as ofertas, né? Então, assim, se você conhece o Pai, você conheceria o Filho, saberia que aquilo ali, que tudo que Jesus estava fazendo, verdadeiramente falava-se do Filho de Deus. Ele proferiu essas palavras no lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Gente, eles ficavam assim, com muita raiva de Jesus, mas eles não conseguiam prender Jesus, porque o Senhor, assim, ele tem o domínio da nossa vida. Então, as coisas só acontecem na nossa vida quando verdadeiramente o Senhor quer. Seja coisa boa, seja coisa ruim. Se é coisa ruim, é porque serve de aprendizado, aquilo que é fruto muitas vezes do nosso pecado, da nossa desobediência, e a gente vai colher isso, né? Vai colher os frutos ruins também. Mas também o Senhor pega aquilo, né? Ele fala assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então são todas as coisas, ruins, boas, né? Mais ou menos, todas. E as coisas ruins que a gente passa, né? As dificuldades, as pelejas, na maioria das vezes, serve de aprendizado. Ou serve como testemunho de vitória. Ou servem para curar outras pessoas. Para frutificar na vida de outras pessoas. Então, nada do que a gente passa na nossa vida, seja bom ou ruim, é em branco. É porque tanto faz, é porque eu vivi isso aqui só porque eu tinha que sofrer mesmo. Não, é experiência de vida e principalmente
é cura para a vida de outras pessoas. Quando a gente supera uma dificuldade, geralmente, praticamente assim, 99% das vezes, é cura para a vida de alguém. Seja uma pessoa só que você conseguir só salvar, né, libertar através do seu testemunho, já valeu a pena você ter vivido uma prova muito grande. Versículo 21. Mais uma vez, Jesus lhe disse, né? Mais uma vez, Jesus lhe disse: eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não poderão ir. Isso levou os judeus a perguntarem: será que ele irá matar-se? Né? Irá se matar? Será por isso que ele diz: para onde eu vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são desse mundo, eu não sou desse mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. E aí esse eu sou é aquele eu sou maiúsculo, que é quando Deus fala dele mesmo, né? Eu sou, né? Quando Deus falou com Moisés na sarça, né? Que Moisés pergunta assim: e se eu chegar lá no faraó e ele me perguntar quem me mandou, o que eu vou dizer? Aí Deus fala para Moisés: diga que o eu sou me enviou. E aqui Jesus fala da mesma forma, o eu sou, né? Então ele é, verdadeiramente ele é. Se ele era o verbo lá no princípio, ele é o próprio Deus, né? De fato morrerão em seus pecados. Então se você não crê em Jesus como seu Salvador, certamente você morrerá no pecado. Quem é você? Perguntaram ele. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Então o que Jesus falava era o que ele ouviu do próprio Deus, não era coisas aleatórias, né? Eles não entenderam que lhes falavam a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele, né? E esse era o grande medo daquele povo, né? Que sempre quando Jesus falava de uma forma assim mais enfática e falava do seu testemunho, eles falavam Jesus falava e muitas pessoas acabavam crendo verdadeiramente em Jesus, né? No seu testemunho, naquilo que ele estava falando, naquilo que ele estava posicionando. Então, de uma certa forma, aumentava os discípulos de Jesus, né? E aí, Jesus, ele tem realmente essa suprema importância, né? Aqui nesse trecho, ele fala exatamente dessa suprema importância que ele é Deus, que ele tem vida em si mesmo, né? Que ele é o próprio Deus, então não precisa de mais ninguém, não precisa de outras coisas, né? Em Jesus a gente tem liberdade. Então a gente vê que Jesus, ele é a verdade, a gente precisa proclamar Jesus na nossa vida e ver realmente o quanto que faz diferença. Vamos lá, versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se você permanecer firme, e aí essa palavra serve para nós também. Se a gente permanecer firme no Senhor, entendendo que tudo que a gente passa, a nossa vida está ainda no controle de Deus, o Senhor, se a gente verdadeiramente não for aqueles seguidores por seguir, e sim formos discípulos de Jesus, né? A gente vai conhecer a verdade. O que é a verdade? A palavra que Jesus proclamava. É a palavra de Deus, que é a verdade. E a gente conhecendo a verdade, que é a palavra, que é o próprio Jesus, a gente vai ser liberto. Liberto de quê, cara? Liberto do pecado. Liberto da cegueira espiritual, né? Versículo 33. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Então, quando você é escravo do pecado, você nunca se torna filho de Deus.
né? E que é o que ele diz assim, ó, o escravo, ele é só pertencente àquela casa, ele só faz parte, habita naquele lugar, mas ele não é considerado filho. Então ele não ganha dos tesouros do céu, ele não recebe herança, ele não faz parte dos momentos especiais em família. Então o Senhor, ele tá nos direcionando assim, ó, enquanto você for escravo do pecado, você não vai receber verdadeiramente os direitos de filho. Então a gente precisa se libertar. Enquanto a gente está refém do pecado, a gente está realmente dominado como servo do pecado. A gente precisa sair dessa condição, né? Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. O Filho é Jesus. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Então, eles falavam que ouviram de Abraão algo, né? E Jesus estava falando do que ouviu de Deus. Só que, se eles tivessem verdadeiramente ouvido de Abraão, eles ouviriam Abraão ter falado de Jesus, né? E aí o que Jesus diz aqui, ó, Abraão é o nosso pai, responderam ele. Disse Jesus, se vocês fossem filho de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Não, nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. E disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo, né? Então, assim, o que Jesus está mostrando aqui? Que é preciso, primeiro, seguir o exemplo do pai. Abraão, né? Abraão fala do amor de Jesus, daquilo que Jesus voltaria e seria um tempo de alegria, ia ser um tempo de renovo, que era a certeza do amor de Deus, que era a oportunidade do povo de Deus ser salvo, né? Só que eles diziam que eram filho de Abraão, mas não seguiam as palavras que Abraão falava. 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Qual era o desejo do diabo? Matar Jesus era o desejo do diabo. E eles estavam fazendo exatamente isso, buscando, de uma certa forma, condenar Jesus para que pudessem matá-lo, né? Então, o que era preciso? Era preciso seguir o exemplo do pai, Abraão, e amar Jesus. E não querer achar um erro nele para condená-lo, né? Ele foi homicida, ele falando do diabo, né? Vocês são filhos do diabo, continuando aqui nesse versículo. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. O diabo não, se você vê alguém mentindo, né? Alguém fazendo coisas, principalmente a mentira, que é o que ele pontua aqui, é algo que não vem de Deus, gente. Então, quando mente, fala a sua própria língua. Quando o diabo mente, ele fala a sua própria língua. Então, quando você mente, você também fala a língua do diabo, né? Pois é mentiroso e o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhe digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem, porque não pertencem a Deus. Então, era um momento aqui que Jesus estava meio que justificando eles, mostrando para eles que eles não estão fazendo aquilo que era para fazer, dentro da palavra de Deus. Por quê? Porque eles estão negando a todo momento Jesus, estão descredibilizando Jesus, querendo destruir Jesus, querendo matar, né? Então, ali eles estavam sendo usados pelo próprio inimigo de Deus para acabar com o propósito de Jesus nessa terra, né? Então, a gente precisa ter muita sabedoria, que às vezes nós, mesmo cristãos, mesmo sendo usados por Deus, muitos momentos, se a gente não tiver vigilância, a gente vai ser usado pelo inimigo, pelo diabo, para destruir a vida de alguém. Seja com palavras, seja com condutas, né? Ou com más condutas. Muitas vezes você fala uma palavra para alguém que pode destruir a vida de alguém.
pode destruir um chamado, né? Você pode fazer, de repente, um comentário que vai destruir a vida de alguém. Então, que a gente tenha muito cuidado e não deixarmos a nossa boca ser usada pelo inimigo, principalmente a nossa boca, né? Que a gente possa amar Jesus e crer na sua palavra cada dia mais, para que a gente possa verdadeiramente ser liberto, né? Ser livre do pecado, ser livre dessa escravidão que o pecado nos torna. 48. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? O que eles estão fazendo aqui, gente? Eles estão afrontando e estão mentindo, né? Porque assim, ó, da onde que eles tiraram que Jesus era samaritano? Então eles estavam querendo, para vocês verem como era um espírito verdadeiramente maligno, como era realmente o próprio diabo, porque eles estavam ali querendo confundir aqueles que creram em Jesus, querendo dizer, olha, você não é samaritano, né? Sendo que Jesus já tinha falado, eles mesmos tinham falado, a gente te conhece, tu não é filho de José, tu não é filho de Maria, a gente te conhece, tu não é filho de Deus, tu é filho de homens conhecidos. Aí aqui, para tirar a credibilidade de Jesus, eles estavam falando o quê? Você não é samaritano? Como que pode? Você não é endemoniado? Essas coisas que você fala não vem de Deus, não. E aí disse Jesus, não estou endemoniado. Então Jesus, ele é bem enfático, olha, eu não estou endemoniado. Ao contrário, eu honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que, se alguém obedecer à minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram, agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer à sua palavra, nunca experimentará a morte? Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus, se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço à sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia, que Abraão veria o dia do Senhor. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhes os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo, né? Então o que a gente vê aqui, gente? Mais um momento em que Jesus a todo momento foi confrontado. Fazer o ministério nessa terra, quando Jesus veio para fazer verdadeiramente o ministério dele acontecer, ele passou por muita dificuldade. Ele precisou falar muito sobre a palavra de Deus, sobre a salvação e sobre as pessoas crerem nele, mas ainda assim, o povo via milagre, mas ainda assim duvidavam, né? Então, isso fica uma reflexão pra gente, que muitas vezes a gente tá vivendo algo que Deus quer, seja um chamado, seja um propósito, e às vezes você fica assim, meu Deus, por que tá tão difícil? Por que eu falo e as pessoas não acreditam? Eu falo que isso aqui é de Deus pra minha vida e as pessoas não creem, as pessoas duvidam, as pessoas querem me apedrejar. Se o próprio Jesus viveu isso, né? Então, que a gente possa entender dentro dessa palavra que muitas vezes a gente vai passar por falsas acusações, né? A gente vai passar por um tribunal humano que quer verdadeiramente nos apedrejar, que é até a nossa morte, né? No bom sentido, eu espero. Mas que o Senhor, se a gente seguir retamente a vontade de Deus e a palavra do Senhor, não importa o que a gente passa nessa terra, a gente vai para a glória, para viver a eternidade com Ele. Então, que o nosso foco seja verdadeiramente a glória. Independente do que a gente vai passar nessa terra, independente das dificuldades. Jesus, ele fala, olha, vocês têm demônio. Por quê? Porque vocês não acreditam no que eu falo. Então, somente aquele que não está em Deus, que não conhece a Deus, é que desacredita da palavra de Deus. E o que não está em Deus está no diabo. Lá no capítulo passado, Jesus não fala, né? Que aquele que, aliás, eu até pontuei, que o que não está em mim, lá em Lucas, na verdade, que tem Lucas 11, que fala assim, o que não está comigo está contra mim. E quem comigo não se ajunta, espalha. Então, se você não está com Jesus, você está contra ele.
E o inimigo de Jesus é o diabo. Simples assim. Amém? Então, a gente finalizou aqui, que a gente possa viver uma vida de obediência, que a gente possa viver a palavra de Deus verdadeiramente, para que a gente possa, principalmente, buscar a vida eterna. A gente vai passar por muita dificuldade, por aflições nessa terra, mas que o nosso foco seja a glória, que o nosso foco seja a eternidade, que a gente saiba que com Jesus, onde a gente for, pode ser a peleja que for, o final vai ser a eternidade com ele. E esse final é o mais importante. Não importa que a gente alcance riquezas, projetos, sonhos nessa terra, se no final a gente não vai ter a presença do Senhor. Amém? Então que Deus abençoe, que essa palavra venha criar raiz no nosso coração e a gente possa desfazer na nossa vida aquilo que ainda é pecado, para que o Senhor verdadeiramente venha nos posicionar, venha colocar a nossa vida num trilho certo, para que a gente comece a trilhar o caminho da glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe e até amanhã no nosso devocional. Tchau, tchau.